Um dos maiores dilemas da sociedade é a questão do sofrimento. Eu queria falar para você um pouquinho hoje à luz de um personagem que faz parte do contexto do Antigo Testamento, faz parte do contexto do templo. Era um levita, um adorador, um salmista. Vou falar um pouquinho sobre o salmo que escreveu Asaf. O Salmo 73 recebe o título de O Problema da Prosperidade dos Maus. E a gente sabe que isso é um grande questionamento que se levanta. Você já deve ter observado alguém que é mau e que acabou se dando muito bem na sua maldade. Esse é um problema, por exemplo, tratado pelo sábio Salomão, muitas vezes no seu livro em Eclesiastes. Em Eclesiastes, Salomão fala muito que coisas boas acontecem para quem aparentemente não merece. E a gente sempre vive esse conflito. Por que perseveram e por que prosperam os maus? E por que coisa ruim acontece com a gente boa? Por que as coisas no campo da existência, no ambiente da existência, muitas vezes não parecem ser justas? E Asaf, ele trata sobre essa questão. A gente pode até inferir que Asaf estava passando por um quadro aqui depressivo, sem alegria, se sentindo vazio, se sentindo oco. E ao contrário do que muita gente pensa, a depressão, ela não é a ausência de Deus. A depressão, ela não é um problema espiritual. Alguns até dizem que uma pessoa que tem depressão é porque não tem Deus. Isso está errado. A depressão é um problema que atinge a muitas pessoas, atinge uma grande parte da sociedade. Talvez você que está me ouvindo está enfrentando depressão, ou até mesmo conhece alguém que enfrenta, ou você mesmo pode ter passado por um quadro assim depressivo e acabou se recuperando. Então você sabe que é algo poderoso, é uma doença da alma, é uma dor na alma, e quando se aloja em nós precisamos com certeza de Deus para poder vencê-la. Podemos buscar ajuda e devemos buscar psicólogos, profissionais adequados, mas a gente precisa muito contar com o Senhor em momentos assim que nosso coração fica amargurado. E eu acho que é um texto muito propício para o contexto que nós vivemos. Claro que ele sempre serviu para todos os contextos, a Bíblia é sempre atual. No entanto, quanto mais o tempo passa, maior parece ser a maldade humana e a perversidade que se espalha. Portanto, olha aqui o que Asaf escreveu. Essa mensagem eu vou ler o texto e vou comentando para que a gente possa ser edificados pela palavra de Deus. Salmo 73, então, Asaf diz: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Asaf faz uma declaração que Deus é bom. Deus é bom para o seu povo. No contexto aqui, ele está falando do Antigo Testamento, em um contexto judaico, um contexto hebreu, e ele está dizendo que Deus é bom para Israel, para com os de coração limpo. Deus é bom. Quanto a mim, versículo 2, ele diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Asaf diz: Deus é bom, mas eu não. Quanto a mim, quase os meus pés se desviaram, quase me resvalaram os pés. E o motivo disso, ele declara, no versículo 3, ele diz: pois eu invejava os arrogantes. Eu tinha inveja de gente que era prepotente, que confiava em si mesmo, arrogantes. Aquelas pessoas que nos cercam
e que parecem conter tudo o que precisam. Você deve conhecer gente assim que se acha autossuficiente, dono da razão, dono de tudo, dono do mundo. E Asaf estava triste porque no seu coração havia brotado inveja contra essas pessoas. E ele diz que essa inveja se deu quando ele viu a prosperidade, reparou na prosperidade dos perversos. E ele descreve esse cenário, ele diz: para esses homens não há preocupação, não há preocupação. Parecem que eles estão sempre sadios, inéditos. A gente sabe que há um mito, né, que foi criado, infelizmente, e que circula no meio cristão, de que se você crê em Jesus, você não pode ficar doente, e se você ficar doente, você tem que ser curado, e se você não for curado, é porque você não tem fé. Essa lógica não cabe. Gente que crê, que tem fé, que confia em Jesus também fica doente, passa por situações difíceis. Agora, tem um ditado antigo que minha avó costumava dizer, que você deve conhecer muito bem, um ditado que diz que vaso ruim não quebra. A gente lê aí diversas histórias, ouve falar de bandidos perigosos e gente que tomou não sei quantos tiros e que passou por situações que era inimaginável a possibilidade de sair vivo e acabou saindo vivo. Aí vem sempre aquela frase acompanhando: vaso ruim não quebra. E Asaf está dizendo aqui que ele reparava os perversos e pareciam que estavam sempre sadios, o corpo bem estabelecido. Parecia que não se cansavam, não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos com outros homens. Porque você, que está me ouvindo, se você tem um evangelho em você, você não pensa mais em você mesmo. E a sua arena da vida não é mais apenas o que é exterior, mas também é o que é interior. E muitas vezes a gente está bem por fora, mas lá dentro tem uma batalha enorme e a gente está cansado. E Asaf está dizendo: eu estou com inveja desses camaradas, porque eles não parecem sentir cansaço. Por esse motivo, Asaf diz, a soberba deles, a falta de confiança deles em Deus e a autoconfiança deles em si mesmo, ela aparece como um colar. E a violência que os envolve, os seus atos de maldade, como manto. Colar e manto eram itens da indumentária, da vestimenta daquela época que se destacavam. Todos olhavam. E eles, quanto mais soberbos gostavam de mostrar. É assim mesmo. A pessoa, quanto mais prepotente se porta, porque esse é o seu colar. Geralmente uma pessoa prepotente, ela vai causar dano a quem o cerca. Esse é o seu manto. E ele continua dizendo: olha, os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias. Aqui descrevendo a fartura que aquelas ditas pessoas possuíam e os seus desígnios que brotavam no seu coração. O salmista continua dizendo: montejam e falam maliciosamente. E da opressão é colocar peso, oprimir, é colocar peso sobre o pequeno, é oprimir o menor. Diz aqui que da opressão eles falam com altivez, como se fosse algo normal. E contra os céus, contra Deus, desandam a boca. E a língua deles é venenosa e percorre a terra, atravessa o mundo, falando bobagens e falando besteiras e disseminando o mal e a opressão. Por isso, por essas coisas, pensa aí, não se cansam, estão sempre sadios, nada abala, sobrevive a tudo, sobrevive a qualquer mal. Um mal que vem e acaba com um justo do lado dele,
não atinge o perverso. A soberba, a altivez dos seus, aquela arrogância é exposta como um colar. A violência, seja ela, se fosse nos nossos dias, né, a gente tem vários direitos aí que preservam a integridade física, mas a violência ela é feita. Por exemplo, a gente vive num país muito corrupto. Quantas vezes as pessoas, você é violado nos seus, na sua possibilidade de ter acesso àquilo que você contribui para poder usufruir, a saúde, a educação, a segurança com maior qualidade, porque os violentos, os corruptos, agiram e violaram aquilo e nada acontece com eles. Os olhos saltam-lhe a gordura e continuam com as mesmas fantasias e falam da opressão com alegria e falam bobagens pela terra inteira, viajam o mundo inteiro. E é por essas coisas que muita gente se volta para eles e fala assim, nossa, fazem isso tudo e acontece isso com eles. Diz o versículo 10 que por isso o povo se volta para eles e tem por fonte de que bebe a largos sorvos. O povo diz, eu quero ser como você. Sabia disso? Tem muita gente que quer ser como essa descrição aqui, porque vê tudo isso nele e fala assim, nossa, eu quero ser assim. E o povo se volta e bebe, bebe, bebe. Isso estava produzindo um mal grande em Asaf. E eles ainda dizem, olha, e diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos. Parece que o negócio só vai, o pão com a manteiga só cai do lado virado para cima, a manteiga cai virado para cima, nunca cai virado para baixo, né? As coisas dão certo para eles até quando dão errado. Vão só aumentando em grandeza, em riqueza, em altivez, em soberba e maldade. Você tem esse sentimento, meu querido? O mal que o cerca, seja no micro universo que você vive, aqui no seu trabalho, na sociedade, seja num universo maior, em termos globais, você tem essa sensação que eu tenho, de que o mal parece crescer e que parece que as pessoas, a população, o povo, quer isso, deseja isso. Você tem essa sensação? Asaf também. E é por isso que Asaf chega a uma conclusão, a um pensamento, que eu gostaria que, se esse pensamento hoje habita o seu coração, que você no final dessa mensagem chegasse também a mudança de opinião que Asaf chegou. Quando ele diz assim, diante de todas essas coisas, ele faz uma declaração dizendo, com efeito, inutilmente eu conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Ele começa a comparar a sua vida com o perverso. Ele diz, foi inútil deixar o meu coração puro, lavar minha mão na inocência, tentar ser bom, porque olha o que eu recebi, de contínuo eu sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, e em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Só de pensar, só de brotar esse sentimento, Asaf já começou a se sentir mal. Versículo 15 ele diz, olha, se eu pensar em falar tais palavras, já eu teria traído a geração dos teus filhos, e só pensar isso e refletir, eu achei tarefa muito pesada para mim. E de fato foi. E esse sentimento perdurou, segundo Asaf, até que ele entrou no santuário de Deus e atinou para o fim deles. O santuário, havia ali várias partes no templo, e havia também o santuário.
e a parte que era o Santo dos Santos, representada ali pela presença da arca e de alguns outros objetos, simbolizava a presença de Deus. Ela era cercada por um véu e só podia entrar ali o sacerdote, o sumo sacerdote. De ano em ano, quando vem Cristo, esse véu é rasgado, essa presença agora é para todos. Todos nós temos acesso pelo nosso supremo sumo sacerdote, que é Jesus. Mas aqui no contexto que Asaf escreve do Antigo Testamento, ele está dizendo que foi quando ele entrou na presença de Deus que ele entendeu o fim daqueles homens. Ou seja, Asaf conseguiu entender o que acontecia na horizontal quando ele pensou de maneira vertical. Quando ele olhou para Deus, ele conseguiu entender o que acontece aqui no campo da verticalização. No campo vertical. O meu e o seu relacionamento com Deus, ele não é um relacionamento de troca, de barganha. É um relacionamento de graça. É Deus quem oferece a oferta, que é o seu filho, para se aproximar de mim e de você. Agora, no campo das horizontalidades, a Bíblia tem uma lei muito específica que diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E se alguém tem inveja de outra pessoa pelos resultados que ela colhe, não é? Aqui Asaf faz uma análise superficial da vida daqueles homens e acreditam que eles estão indo a todo vapor, melhorando pela análise superficial. Mas quando ele faz uma análise profunda, que é quando ele para de olhar a horizontalidade e olha para Deus, olha o que o Asaf descobre. Ele diz assim: até que eu entrei no santuário e atinei para o fim. O que vem depois? O que vem depois? E aí ele chega à conclusão e diz assim: Senhor, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Porque não tem nada que destrói mais o homem do que a soberba. Você, meu querido, que tem que conviver com alguém que é soberbo, se for dentro da sua casa, se for no seu ambiente de trabalho, se for na sociedade, se for alguma figura que se porta assim, fica tranquilo. Ele cairá. Porque a soberba precede a queda. Ela prenuncia a ruína. É o que as Escrituras dizem. Foi o mesmo erro que cometeu Satanás antes de tudo. Ele quis ser autossuficiente e se tornou nada. É o erro que ocupa o coração do homem, que quis ser também como Deus e acabou pecando. Mas a soberba precede a destruição. Acalma o seu coração, porque é um Deus que tudo vê. E aqui Asaf continua: como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Porque o sonho acabou. A vida vivida com soberba não vale nada. A arrogância, a altivez, a falta de preocupação e o egoísmo excessivo vai conduzir uma vida que sempre é breve, ainda que ela seja como a de Matusalém. É breve, não é nada comparado com a eternidade que o homem tem para usufruir após essa vida. Então aqui diz que como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. E é aqui que eu queria chegar com os irmãos, porque é o texto onde Asaf fala do seu coração que está amargo. Isso precisa ser tirado do meu e do seu coração. Se eu estou falando hoje para a gente com o coração pesado, que está angustiado, que está se sentindo injustiçado, que está vendo a maldade crescer e acha que nada de bom acontece com você porque as coisas ruins
acontecem com você, agora as boas não. É para você que eu queria me dirigir nessa noite e falar sobre a experiência de Asaf. Meu desejo é que você chegue a essa mesma conclusão. Asaf diz assim, que uma das consequências do seu coração ter se amargado, ele diz: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu senti que aquilo tudo mexeu comigo, eu me tornei embrutecido e ignorante e parei de pensar com a razão. Ele diz: era como um irracional a tua presença. Você está com o coração assim? Para esse processo. Remove da tua carne a dor, a amargura. Tira isso. Não deixe que brote raízes de amargura, porque isso pode azedar a sua vida inteira, inclusive o seu raciocínio e a sua forma de pensar. Pega todos os seus problemas nesse sentido. Faça o que as Escrituras dizem. A Bíblia nos diz o seguinte, que todas as vezes que uma preocupação tomar conta da nossa vida, isso é ansiedade, eu devo lançá-las ao Senhor, porque Ele tem cuidado de mim. Eu tenho que lançar minhas ansiedades todas sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de mim. E mais, a Bíblia nos diz que quando eu faço isso, antes de tudo, faço conhecida diante de Deus a minha petição pela oração, pela súplica, vem no lugar dessa aflição e dessa angústia e dessa amargura que quer se instalar, a paz. Lá diz que a paz, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. O seu coração quanto ao que você tem, ao que você sente, a sua forma de sentir, e a sua mente quanto àquilo que você pensa. Ele diz: olha, Senhor, quando a amargura tomou conta, eu fiquei irracional. Eu era irracional à tua presença, como irracional à tua presença diante do Senhor. Eu não pensei. Você pensar na horizontalidade, meu querido irmão, você vai entrar em desespero. Mas essa não é a caminhada que Deus tem para você. A Bíblia diz que o justo viverá por fé. Então, você deve seguir a sua vida aqui, olhando para o autor e consumador da sua fé. Diz aqui o texto, preste atenção. Todavia, eu estou sempre contigo, versículo 23. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Olha o que acontece aqui nesse texto. Depois de Asaf dizer: Senhor, eu era um irracional à tua presença, e eu perdi a perspectiva mais importante que eu e você temos. Sabe o que tem que alimentar a sua vida, meu querido irmão? O que tem que alimentar a sua vida não é sua esperança na horizontalidade. Você espera realmente que um homem melhore? Você espera realmente que os homens sejam justos uns com os outros? Você espera realmente que o que nunca foi diferente seja? A sua esperança, o seu olhar tem que ser para o Senhor. A cura do seu coração amargurado hoje, da sua depressão, da sua tristeza, está na fé que você pode direcionar aquilo que é principal. Asaf, ele reconhece o que ele tinha mais precioso quando ele diz aqui no versículo 23. Ele diz: Senhor, eu era irracional à tua presença, todavia eu estou sempre contigo. Mesmo quando o meu coração estava amargo, eu estava sempre contigo. Não é porque eu não viro as costas para o Senhor, não, mas é porque o Senhor não me abandona. O homem sai da presença de Deus. Na parábola que Jesus contou do filho pródigo, o filho matou o pai antecipadamente. Herança não é uma coisa
para depois da morte, ele falou, me dá a parte que me cabe. Matou o pai antecipado, foi. Ele estava dizendo para o pai, ó, não sou mais seu filho. No entanto, para o pai, o filho nunca deixou de ser filho. E ele disse, Senhor, o Senhor está sempre comigo. Você aí que está com o coração amargo, meu irmão, quantas vezes você já sentiu a presença de Deus, mesmo no meio da sua irracionalidade, do seu coração embrutecido? Quantas vezes você sentiu a presença desse Deus? E ele diz, tu me seguras pela minha mão direita, porque senão eu faço muita besteira. É o Senhor que me segura. Tu me seguras na mão direita, guia as minhas ações, as minhas decisões. Quando estou irracional, é o Senhor que toma a frente. Você já sentiu-se assim? É Deus. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Essa é a minha vida, é a sua vida aqui na face da terra. Nós temos a maior bênção de todas. Não é a altivez, pelo contrário. A maior bênção de todas não é a soberba. A maior bênção de todas é a dependência de Deus e a sua presença na minha vida e na sua vida. E quando a gente tem essa certeza, a gente entende que é Deus que está guiando os nossos caminhos. É que é Deus que faz todas as coisas se moverem para cooperarem para o nosso bem. Não quer dizer que todas as coisas são necessariamente boas, mas no final tudo coopera para o meu bem, para o seu bem. Ele faz uma pergunta. Ele diz, quem mais, Senhor? Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu tenha prazer na terra. Não há outro em que eu me compraza na terra. E ele faz uma declaração linda, que eu gostaria que fosse a minha e a sua, enquanto vivermos, irmãos. Ele diz assim, ainda que a minha carne, no campo da horizontalidade, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, porque a maldade cresce e nós nos cansamos, isso é um efeito que acontece. Jesus dizendo sobre isso, ele diz que por se multiplicar a maldade e a iniquidade, o amor se esfriará de muitos. O meio nos afeta, vai nos afetando. Mas ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que afastam de ti, Senhor, os que eu citei lá atrás, é o que Asaf está dizendo. Eis que esses perecem e o Senhor os destrói. Agora, quanto a mim, é a conclusão dele. Bom é estar junto a Deus, e no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Eu quero terminar dizendo para você que em tempos maus, em tempo que a maldade parece crescer, mas na verdade é a mídia, tá? O homem é mau assim há muito tempo, mas a mídia está tornando isso mais expresso, está tornando isso mais claro. Ainda que essa maldade venha sufocar, afetar a nossa carne, fazer desfalecer o nosso coração, você tem algo que ninguém pode tomar de você: a presença de Deus. Você é filho, e Deus pode ser seu refúgio em todo esse tempo, em toda essa horizontalidade de injustiças, devaneios, arrogância. Você pode levantar os seus olhos, olhar para o alto e contemplar as coisas lá do alto e entender claramente que é em Deus que deve estar toda a sua confiança em todo o tempo. Você pode dizer para Ele: Senhor, o Senhor está sempre comigo. O Senhor me segura pela minha mão direita, cuida das minhas ações, me guia com o teu conselho, porque o Senhor vai me corrigindo, me mostrando quando eu estou errado.
E depois que passa essa brevidade, essa ilusão, quando se rompe essa linha tênue que é a vida, o Senhor me recebe na glória. É a minha vida, é a sua. Nossa vida, como diz a canção, é trem-bala. Daqui a pouco nós estamos chegando ao final dela. Enquanto vivermos aqui, o nosso desejo tem que ser o que Asaf descobriu, mesmo em meio à grande amargura. O meu desejo e o seu tem que ser o Senhor. Quando ele diz: Senhor, quem mais tenho eu no céu? Quem é que está me esperando do outro lado? Não tem outro em que eu me compraza na terra. Que o seu prazer também seja estar no Senhor. Que Deus possa te curar no nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito estejam sobre vós, irmãos, sobre todo o que crê e sobre todo aquele que precisa de cura para a amargura, para o vazio do coração, hoje e para todo sempre. Amém.